Pesadelos e noites ruins. Oração de 1 hora para dormir em paz e protegido hoje. A noite chega, e com ela, um silêncio que nem sempre traz descanso. Às vezes, é nesse momento que a mente se torna mais barulhenta, que o coração acelera e que o medo começa a ganhar forma. Talvez você conheça bem essa sensação, de deitar e sentir que algo te vigia, que os pensamentos te perseguem, ou que os pesadelos vêm te atormentar, quando tudo o que você quer é simplesmente dormir. Mas hoje, Deus quer transformar esse cenário. O que antes foi uma noite de aflição, será uma noite de paz. O que antes foi dominado por sombras, será tomado por luz. Esta oração não é apenas para dormir, é para descansar na presença do Altíssimo, para permitir que o Espírito Santo cerque o seu quarto, o seu corpo e a sua mente, trazendo proteção real, conforto profundo e um sono abençoado. Muitos pensam que pesadelos são apenas frutos da imaginação, uma confusão da mente cansada, uma sequência de pensamentos desconexos. Mas quem conhece o mundo espiritual sabe que há noites em que as batalhas são reais. Há momentos em que o inimigo tenta roubar a paz, semeando medo e inquietação. No entanto, o Senhor, o teu Deus, vela por ti. Ele não dorme. Ele não te abandona. Enquanto você se deita, Ele estende suas asas sobre você e diz: nenhum mal te sucederá, porque os meus anjos te guardarão em todos os teus caminhos. Esta não será mais uma noite comum. Este é um encontro com o Deus que transforma o medo em confiança, a ansiedade em descanso e o terror em serenidade. À medida que você ouve estas palavras, permita que o seu coração se acalme. Respire devagar. Sinta como se o próprio ar estivesse mudando ao seu redor. Porque, de fato, está. A presença de Deus está se aproximando, envolvendo cada espaço com a sua luz. Não há força do mal que resista à oração feita com fé. E esta é uma oração de autoridade espiritual. Aqui, você vai ser conduzido passo a passo a entregar a sua noite nas mãos de Deus. Não apenas para dormir, mas para descansar protegido, coberto pela paz que excede todo o entendimento. Deus vê quando você desperta assustado, quando o coração dispara e o corpo tenta se mover, mas parece preso entre o sono e a consciência. Ele vê quando você tenta orar, mas o medo parece maior. E é exatamente por isso que esta mensagem chegou até você hoje, porque Ele quer quebrar esse ciclo. Ele quer te ensinar a descansar novamente. O Senhor vai purificar o ambiente onde você está. Onde havia perturbação, virá calma. Onde o ar parecia pesado, haverá leveza. Onde as sombras tentavam entrar, uma luz vai ocupar cada canto. E essa luz é o próprio Espírito Santo, entrando onde antes o medo dominava. À medida que o som desta oração preencher o ambiente, imagine uma brisa suave entrando pela janela. Ela toca o ar, toca o seu rosto, toca a sua alma. É como se o céu soprasse paz sobre você. Aos poucos, os pensamentos se alinham, o coração desacelera e o corpo começa a se entregar. Você não precisa lutar sozinho contra o que te assusta. O Deus que criou a noite também criou o descanso, e Ele prometeu: ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa promessa também vale para o seu quarto, para o seu travesseiro, para cada segundo do seu sono. Esta oração vai guiar você até o abrigo de Deus. Cada palavra foi preparada para conduzir sua mente ao repouso, para libertar seu corpo da tensão e para restaurar a sua paz interior. Deus vai te ensinar a dormir com o coração leve e a acordar renovado. A partir deste momento, tudo o que você precisa fazer é permitir que Ele haja. Feche os olhos e entregue. Deixe o Espírito Santo purificar os seus pensamentos,
acalmar as suas lembranças e selar a sua casa com a presença do Altíssimo. Hoje, o céu está de guarda, e enquanto você descansar, os anjos do Senhor estarão ao redor, protegendo cada detalhe, cada respiro, cada instante da sua noite, porque nenhum mal pode permanecer onde há luz, e nenhuma escuridão pode resistir à presença de Deus. Respire fundo agora. A paz está chegando. A dimensão espiritual dos pesadelos. Há coisas que acontecem à noite que nem sempre têm explicação lógica. Às vezes você acorda com o coração acelerado, o corpo suando frio e um medo que parece não vir de lugar nenhum. É como se algo invisível estivesse te observando ou se aproximando. Você tenta voltar a dormir, mas a mente não para. E no fundo, há uma sensação de que algo espiritual está acontecendo. E está. Os pesadelos não são apenas imagens confusas criadas pela mente. Em muitos casos, eles são reflexos do que a alma carrega. Angústias, feridas não curadas, medos reprimidos, pensamentos que não foram entregues a Deus. Mas há também uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. O inimigo tenta se infiltrar no descanso porque sabe que quando o corpo dorme e a mente desacelera, o coração se torna mais vulnerável. Ele quer plantar medo, roubar a paz e fazer você acreditar que está desprotegido. Mas há uma verdade que o inimigo não pode apagar. Quem habita sob a sombra do Altíssimo jamais está sozinho. A palavra diz, em Salmo 91, 5, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Deus sabia que o medo noturno seria real, que as sombras poderiam parecer ameaçadoras, mas também prometeu que nenhum mal resistiria à presença de quem confia nele. Quando você entende que o pesadelo não é o fim, mas um sinal de que o Espírito Santo quer agir, tudo muda. Porque, de repente, o medo se torna um lembrete de que há poder no nome de Jesus e que basta pronunciá-lo para que toda a escuridão se dissipe. É nesse ponto que a fé desperta e o medo perde força. O que acontece nas horas silenciosas da noite é mais do que descanso. É um campo espiritual onde o corpo repousa, mas a alma é renovada ou perturbada, dependendo de quem você deixa entrar. O inimigo se alimenta do medo, mas Deus habita nos corações que confiam. O medo paralisa, a fé liberta. É por isso que, antes de dormir, é essencial consagrar o ambiente e a mente ao Senhor. Uma casa sem oração é como uma porta aberta. O ambiente absorve o que é falado, o que é pensado e o que é sentido. Mas quando a presença de Deus é invocada, algo muda no ar. A atmosfera se transforma. O que antes era sombra se torna repouso. O que antes era ruído se torna paz. Pesadelos são tentativas de roubar a serenidade que Deus quer te dar. Eles querem te convencer de que você está vulnerável, mas você não está. Você está guardado, selado e coberto pelo sangue de Jesus. E a cada vez que você ora, cada vez que convida a presença do Espírito Santo para o seu lar, as trevas perdem território. Lembre-se, o medo que te acorda não é mais forte do que o Deus que te sustenta. A voz que te assusta no meio da noite é silenciada pelo nome que está acima de todo nome. Quando você declara Jesus, toda perturbação precisa se calar. Por isso, esta oração não é apenas uma repetição de palavras, ela é uma arma espiritual, um escudo construído em fé. Quando você ora, o ambiente se alinha com o céu. Os anjos se colocam de guarda e o inimigo é obrigado a recuar. O Espírito Santo te convida hoje a transformar o momento mais assustador da sua rotina no momento mais sagrado. A noite, que antes era associada ao medo, se tornará símbolo de refúgio. Porque quando Deus está presente, até o escuro se torna seguro. Feche os olhos por um instante.
Imagine a escuridão ao seu redor se tornando luz. Cada canto do seu quarto sendo preenchido por uma presença suave e constante. É o Senhor te cercando, colocando a sua mão sobre a sua cabeça e dizendo: não temas, eu estou aqui. E é nessa certeza que você vai dormir a partir de agora. Não mais em alerta, mas em confiança. Não mais na tensão, mas em repouso, porque Deus vela por você, e quando Ele guarda, nada pode tocar. A promessa do Salmo 91 durante a noite. Existe uma promessa em Salmo 91 que muda completamente a forma como enfrentamos a noite. É uma promessa que atravessa o tempo e alcança qualquer pessoa que se sente vulnerável quando o sol se põe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de segurança eterna. Quando você se refugia em Deus antes de dormir, você não está apenas pedindo proteção. Você está se colocando dentro da presença dEle. É como se, ao fechar os olhos, você fosse envolvido por uma fortaleza invisível. E dentro dessa fortaleza, nenhuma seta, nenhuma perturbação, nenhum espírito de medo consegue penetrar. O Salmo 91 foi escrito em um tempo em que as pessoas temiam os perigos da noite. Animais selvagens, inimigos ocultos, forças desconhecidas. Mas Deus revelou algo profundo. Não é a escuridão que define a segurança, é a presença de quem te guarda. Mesmo que o mundo esteja em caos, quem habita no esconderijo do Altíssimo dorme em paz. Há uma parte do Salmo que diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem é poderosa. É o retrato de um Deus que não protege de longe, mas que acolhe de perto. Ele não te observa à distância, ele te envolve com as próprias asas. Enquanto o inimigo planeja, Deus cobre. Enquanto a mente tenta te agitar, Deus acalma. Enquanto o medo sussurra, Deus fala mais alto: Eu estou aqui. Cada palavra desse salmo é uma arma contra a ansiedade noturna. Ele foi feito para ser declarado, não apenas lido. Quando você o pronuncia em voz alta, você ativa uma verdade espiritual. O ambiente ouve, o coração responde e o medo perde autoridade. Porque a fé não é apenas sentir, é afirmar o que Deus já disse que é real. Quando o versículo diz que os anjos do Senhor te guardarão em todos os teus caminhos, essa promessa também inclui o caminho dos sonhos, o caminho da mente enquanto você dorme. Há anjos designados para proteger o sono dos filhos de Deus. Eles permanecem ao redor da sua cama, vigiam a casa e asseguram que o inimigo não encontre brecha. Você pode não ver, mas há um exército invisível agindo quando você ora. O som da sua voz declarando fé é como uma luz que se acende nas regiões espirituais. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso durante a noite, porque ele alinha o seu coração à presença de Deus e sua casa à autoridade do céu. O inimigo odeia o descanso, porque o descanso é um ato de confiança. Quando você dorme, está dizendo: Eu confio em ti, Senhor. É a forma mais profunda de entrega. E é nesse estado de confiança que Deus trabalha. Enquanto você dorme, Ele restaura o que estava ferido, renova o que estava cansado e protege o que é seu. Se a noite tem sido um campo de batalha para você, hoje ela se tornará um campo de paz. Porque a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que mesmo quando o mal se aproxima, ele não tem autorização para tocar em você. A presença de Deus é o limite imposto às trevas. Quando o coração entende essa verdade, o corpo responde. O medo começa a se dissolver, a respiração se acalma, a mente desacelera.
Você sente que pode descansar porque a sua segurança não depende de travas, de luzes acesas ou de tentar controlar a noite. Ela depende do Deus que nunca dorme. Hoje, antes de dormir, declare: Senhor, eu habito no teu esconderijo. À sombra das tuas asas eu descanso. Essa simples frase tem poder, porque quando você a diz, está escolhendo confiar em vez de temer. Está trocando o peso da preocupação pela leveza da fé. O Salmo 91 é mais do que um texto, é uma chave espiritual. E quando você a usa, as portas do medo se fecham e as janelas da paz se abrem. Você não está mais à mercê dos pesadelos, nem vulnerável às sombras. Você está coberto pela presença de Deus, e nessa presença, nada escuro permanece. Por isso, esta é a promessa que sustenta sua noite. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Dormir sob essa verdade é dormir no coração de Deus. Metáfora, visual, a luz que dissipa a escuridão. Imagine agora que você está em um quarto escuro. A noite é profunda e o silêncio parece amplificar cada som, cada pensamento, cada lembrança que te incomoda. O ar parece pesado e a escuridão ganha formas. Você tenta fechar os olhos, mas a mente continua desperta, como se houvesse algo invisível te vigiando. O medo se aproxima devagar, não com passos, mas com sensações. É nesse momento que você precisa lembrar: a presença de Deus é a luz que nenhuma sombra consegue apagar. Agora, visualize uma pequena chama se acendendo no meio desse quarto. É suave, mas firme. No início, ela ilumina apenas o espaço ao redor, revelando o chão, a parede e o que estava oculto. Depois, essa luz começa a crescer como se fosse alimentada por algo divino. Cada respiração que você dá, a chama aumenta, e o que antes parecia ameaçador começa a perder forma. As sombras recuam, o ambiente muda e o medo se dissolve no ar. Essa luz não vem de uma vela, nem de uma lâmpada. Ela nasce dentro de você. É a presença do Espírito Santo. É o reflexo da promessa do Salmo 91 que agora se manifesta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando você declara isso, o ambiente espiritual ao seu redor muda. O quarto deixa de ser um lugar de inquietação e se transforma em um santuário. A presença de Deus é diferente de qualquer luz física. Ela não apenas ilumina o espaço, mas também purifica o ambiente, limpa a energia espiritual e traz ordem onde havia confusão. Essa luz entra nos cantos mais profundos do seu coração, dissipando lembranças, culpas e pensamentos que costumavam te atormentar. É como se uma brisa suave começasse a circular, trocando o ar pesado por uma sensação de paz e leveza. Agora, imagine que essa luz se espalha pelo teto, pelas paredes, pelo chão e toca tudo ao seu redor: sua cama, seu travesseiro, o lugar onde você descansa. Cada objeto é envolvido pela presença divina. Você percebe que nada pode te ferir, porque o ambiente foi consagrado pela luz do Senhor. Enquanto a luz se fortalece, ouve-se um som suave, o som da paz. O vento que antes soava ameaçador, agora se torna um sussurro de consolo. O mesmo espaço que trazia inquietação se torna um refúgio. É o cumprimento literal da promessa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. As forças que te perturbavam não desapareceram por acaso. Elas foram vencidas pela presença. A luz que você vê é também a fé sendo acesa dentro de você. Cada vez que você ora, cada vez que você declara a palavra de Deus, essa luz ganha força. Ela não depende de circunstâncias externas. Ela vem da comunhão com o Altíssimo. E quando a luz de Deus se acende em alguém,
Nenhuma escuridão consegue permanecer por perto. Talvez você tenha passado noites sendo atacado por pesadelos, sentindo presenças estranhas, ouvindo barulhos que te fazem temer. Mas esta noite é diferente, porque agora, antes de deitar, você está convidando a presença de Deus para dentro do seu quarto, para dentro da sua mente, para dentro da sua alma. E onde ele entra, as trevas não têm autoridade. Perceba que a luz não apenas dissipa a escuridão, ela também revela a verdade. E a verdade é que você nunca esteve sozinho. Enquanto você se inquietava, o Espírito Santo permanecia ali, esperando que você o chamasse. Agora, ele está ativo, limpando, restaurando, iluminando. O medo é a ausência de luz. E quanto mais luz você permite entrar, menos espaço sobra para o medo existir. É por isso que o Salmo 91 fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, porque ali, sob a sua luz, o inimigo não tem acesso, os pesadelos perdem força e a mente encontra descanso. Agora imagine essa luz se tornando mais intensa, dourada e suave ao mesmo tempo. Ela te envolve completamente. Você sente o calor da presença de Deus, não um calor físico, mas uma segurança que vem de dentro. Nenhuma energia negativa pode permanecer nesse ambiente. Nenhuma força contrária pode atravessar a barreira da luz divina. Sinta a diferença. O ar está mais leve, a respiração mais tranquila. O corpo começa a relaxar, o coração desacelera. O medo que antes parecia grande se torna pequeno, distante, irrelevante. A presença de Deus preenche tudo, e quando a luz de Deus ocupa o espaço, o inimigo não encontra lugar para agir. Essa é a promessa da noite de hoje. A sua casa será um refúgio de paz, o seu sono será guardado, e os seus sonhos serão visitados pela presença de Deus. O mesmo que te guardou durante o dia, te guardará enquanto dorme. Porque agora, o quarto não é mais escuro, é santo. Oração guiada. Parte 1. Libertação do medo e da ansiedade. Senhor, neste momento em que o silêncio da noite se instala, eu te busco. Quando todos dormem, o meu coração ainda desperto clama por descanso. Há pensamentos que insistem em permanecer, vozes internas que não se calam, medos que aparecem quando as luzes se apagam. Mas hoje, Senhor, eu te convido a entrar neste ambiente. Vem e habita aqui. Toma conta deste quarto, desta mente, deste coração cansado. Que a tua presença seja maior que qualquer perturbação. Deus, eu coloco diante de ti todo o medo que me persegue, os temores que eu não entendo, as ansiedades que nascem do nada e me impedem de ter paz. Às vezes sinto como se algo invisível me oprimisse, como se o descanso fosse uma batalha. Mas eu sei que o teu poder é maior. Eu sei que quando o teu nome é invocado, tudo o que não vem de ti precisa se curvar. Senhor, eu peço, liberta a minha mente de tudo que me prende. Que cada pensamento de medo, de culpa, de insegurança seja agora dissolvido pela tua presença. Onde há ansiedade, que venha a calma. Onde há confusão, que entre a tua paz. Onde há agitação, que reine o teu Espírito Santo. Eu não quero mais viver noites dominadas pelo medo. Eu quero aprender a descansar em ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro por libertação. Liberta-me das angústias que tomam conta quando o dia termina. Eu rejeito toda a força que tenta tirar o meu sono, todo espírito de inquietação, toda opressão que se levanta contra a minha paz. Que o teu Espírito Santo seja agora um escudo ao meu redor. Eu declaro, este quarto pertence a ti, este ambiente é santo, esta cama é o lugar onde a tua presença habita. Senhor, passa com teu poder por cada canto deste espaço.
Remove toda a carga espiritual contrária, toda a presença que não vem de ti. Que anjos do Senhor fiquem de guarda ao redor. Que nenhuma energia de medo encontre lugar aqui. Purifica o ar, purifica os pensamentos, purifica o coração. Que cada respiração seja leve. Que cada batida do coração encontre ritmo na tua paz. Agora, Senhor, eu te entrego as ansiedades do amanhã, os problemas que me tiram o sono, as preocupações com o futuro, o peso das responsabilidades. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o que eu preciso antes mesmo que eu diga. Então, eu descanso nas tuas mãos. Eu não preciso controlar o que já está sob o teu comando. A tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é isso que eu faço agora, Senhor. Eu lanço sobre ti tudo o que me inquieta, o que eu não posso resolver, o que eu não posso mudar, o que me consome por dentro. Eu deixo tudo aos teus pés, porque sei que o teu cuidado é perfeito. Deus, quando os pensamentos ruins quiserem voltar, que a tua voz se faça ouvir mais alto. Que o medo não tenha espaço, que o desespero não tenha voz, que o som da tua presença silencie tudo o que tenta me perturbar. Eu quero ouvir apenas o teu sussurro dizendo, eu estou contigo, nada vai te tocar. Senhor, toca agora no meu corpo também, onde há tensão que venha o relaxamento, onde há dor que venha o alívio, que cada músculo, cada célula, cada respiração receba o toque da tua presença. Que o meu corpo entre no ritmo do teu descanso. Que o sono que vem agora seja profundo, restaurador e cheio da tua paz. Pai, se durante o sono alguma lembrança dolorosa quiser voltar, cobre-me com teu sangue. Que nenhum pesadelo tenha poder. Que nenhuma perturbação espiritual encontre brecha. Que o teu Espírito Santo vigie o meu descanso e transforme cada sonho em um lugar de consolo e renovação. Eu declaro que esta noite será diferente, porque a tua palavra está sendo liberada e o teu poder está preenchendo este ambiente. A tua luz está aqui. O teu nome está sendo exaltado. E onde o teu nome é invocado, não há espaço para o medo. Agora, Senhor, fala ao meu coração, que a tua voz me guie até o descanso, que a minha mente desacelere, que o coração se acalme, que o corpo relaxe. Eu respiro fundo e recebo a tua paz. Eu sinto a tua presença como um manto que me cobre e me protege. Eu declaro em fé, nenhuma força contrária me tocará, nenhum medo me dominará, nenhum pesadelo me atormentará, porque o Senhor está comigo, e enquanto eu durmo, os teus anjos estarão de guarda ao meu redor. A minha casa está coberta pela tua presença, a minha mente está selada pelo teu Espírito, e o meu coração repousa em ti, Senhor. Hoje eu durmo em paz, porque tu me guardas. Declarações proféticas de proteção. Agora, neste momento de paz, repita em silêncio ou em voz baixa, deixando que cada palavra penetre no seu espírito. Essas declarações não são apenas frases, são atos de fé, são espadas espirituais que dissipam as trevas e estabelecem o domínio da presença de Deus sobre o seu ambiente, sua mente e seu descanso. Repita dentro de você: o Senhor está comigo e por isso eu não temerei. Nenhum mal me tocará, nenhuma sombra me assustará, porque a presença de Deus me envolve como um escudo. Eu estou guardado sob as asas do Altíssimo. Eu durmo em paz, porque o Senhor é a minha segurança. A cada palavra que você profere, a atmosfera ao seu redor muda. O medo começa a se afastar. O ambiente se torna mais leve. Você sente como se algo invisível estivesse limpando o ar. É o Espírito de Deus estabelecendo o seu domínio neste lugar. Repita mentalmente: nada vai me perturbar esta noite.
A minha casa está selada pela presença de Deus. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor do meu lar. Todo o mal espiritual que tentava me perturbar perde o poder agora. Sinta a certeza dessas palavras enquanto as ouve. O inimigo não pode permanecer onde há fé, e o medo não pode reinar onde o nome de Jesus é invocado. Deus é a luz que dissipa toda a escuridão. E esta luz agora enche o seu quarto, a sua mente e o seu coração. Eu declaro com autoridade espiritual: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o Deus em quem confio e por isso durmo seguro. O mal não tem voz aqui. A ansiedade não encontra espaço. A escuridão perde força e o amor de Deus se torna a atmosfera do meu descanso. Enquanto essas palavras são liberadas, o seu corpo entra em repouso. A mente desacelera. O coração encontra ritmo. A respiração se torna calma, como se o próprio Deus embalasse o seu sono. Repita dentro de você, com fé: eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Nenhum espírito de medo ou tormento pode se aproximar de mim. Nenhuma influência negativa terá acesso ao meu sono. O Senhor é o guardião da minha mente e do meu corpo. Cada vez que você declara, algo dentro de você se alinha com o poder da palavra. O seu espírito entende que não está sozinho. O céu está trabalhando a seu favor. E onde há presença divina, o mal não tem voz. Eu declaro: a minha cama é um altar de paz. O meu quarto é um refúgio da presença de Deus. O meu sono será leve, tranquilo e restaurador. Eu dormirei em paz e acordarei renovado, porque o Senhor me sustenta. Agora visualize por um instante uma luz suave descendo sobre você. Não uma luz comum, mas uma presença viva. Ela envolve o seu corpo, toca o seu coração, entra nos seus pensamentos e apaga o que ainda te inquietava. Essa é a glória de Deus, purificando o seu interior, selando o seu descanso. Repita uma última vez: o Senhor é o meu protetor. Nada me assustará, nada me fará mal. Eu descanso nos braços do Pai. Eu durmo sob a proteção do Altíssimo. E enquanto durmo, os anjos do Senhor permanecem em volta de mim, guardando-me com amor e poder. Sinta agora essa paz tomando conta do ambiente. O medo se vai. A ansiedade se cala. O silêncio se torna um espaço de comunhão. Deus está aqui e a sua presença preenche tudo. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita neste lugar. O descanso que chega agora não vem do cansaço físico, mas da certeza espiritual de que o Senhor vigia o seu sono. Deus está dizendo ao seu coração: eu te guardo enquanto dormes. Eu coloco um muro de luz ao teu redor. Nenhum mal te tocará, porque eu sou o teu refúgio. Receba isso em paz. A guerra da mente terminou. O medo se foi. O Espírito de Deus reina aqui. A sua alma está segura e a sua noite será marcada por descanso e proteção. Oração guiada. Parte 2. Purificação do ambiente e da alma. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e perceba o ar entrando lentamente, trazendo tranquilidade. Agora, imagine que cada respiração é um convite silencioso para que o Espírito Santo habite o seu ambiente. Enquanto você escuta esta oração, o próprio Deus começa a purificar tudo ao seu redor: o ar, os pensamentos, as emoções e até o espaço em que você está agora. Senhor, neste momento, eu oro para que a tua presença envolva este lugar. Purifica cada canto, cada parede, cada atmosfera, tudo o que não vem de ti, que se retire agora. Toda a carga espiritual que oprime, toda lembrança que perturba, toda a energia de medo ou angústia, desapareçam diante da tua luz. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre esta casa. Que esta atmosfera seja cheia da tua paz.
Que a tua glória entre e transforme o ambiente em um santuário de descanso. Onde havia perturbação, que haja serenidade. Onde havia ansiedade, que haja calma. Onde havia sombra, que brilhe a tua luz. Pai, toca também o interior daquele que ora agora. Purifica a alma de todo peso, de toda culpa, de toda lembrança dolorosa que ainda insiste em permanecer. Lava o coração com tua misericórdia. Apaga as marcas deixadas pelas palavras duras, pelos pensamentos de medo, pelas feridas que o tempo não curou. Envolve esta pessoa com o teu amor e faz com que ela sinta, neste exato instante, a tua presença curando o que os olhos não veem. Senhor, eu oro para que cada som que ecoa neste ambiente se torne um instrumento de paz. Que o silêncio não seja vazio, mas cheio da tua presença. Que o som do vento, da chuva, da noite, seja sinal de que o céu está cuidando. Transforma o quarto em refúgio, a cama em altar, e o sono em comunhão contigo. Que os anjos do Senhor circundem este lugar, vigiando cada entrada, cada janela, cada pensamento. Nada de escuro, nada de maligno, nada de opressor pode permanecer aqui. A tua presença consome tudo o que não é santo, e o teu amor ocupa todo o espaço. Pai, o teu Espírito Santo é como fogo e como brisa, consome o mal e traz alívio. Agora, esse fogo queima as raízes da perturbação, e a brisa sopra paz sobre a alma cansada. Senhor, acalma a mente que se debate entre lembranças e temores. Desfaz os nós invisíveis que geram inquietação. Mostra que o descanso não é a ausência de luta, mas a confiança de que tu estás no controle. E quando os olhos se fecharem, que o coração permaneça desperto em ti. Pai, visita cada pensamento. Se houver medo, substitui por fé. Se houver tristeza, cobre com consolo. Se houver dúvida, derrama certeza. Aquele que está ouvindo esta oração será envolvido agora pelo teu Espírito. Nada poderá perturbar o sono, porque tu mesmo te colocas à porta como guardião. Senhor, que cada suspiro seja uma oração silenciosa, que cada batida do coração lembre da tua fidelidade, que cada sonho seja cheio da tua presença. Afasta os pesadelos, o tormento, a confusão, que o inimigo perca completamente o acesso a esta mente e a este lar. Eu oro, Pai, para que o Espírito Santo repouse sobre este corpo agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Derrama descanso, acalma os músculos tensos, desacelera os pensamentos, pacifica o coração. E enquanto o corpo repousa, que a alma seja restaurada pelo teu amor. Senhor, transforma esta noite em uma experiência de renovo. Que cada segundo de sono seja um encontro espiritual contigo. Que o teu cuidado se manifeste em sonhos de paz e que amanhã haja leveza e força para recomeçar. Que a tua presença seja o primeiro e o último pensamento. Tudo o que é impuro se vai agora. Tudo o que é santo permanece. A atmosfera muda, o ambiente é limpo, o coração é lavado e a alma descansa. O Espírito de Deus enche o espaço. O ar fica leve. A paz se torna visível. A presença do Senhor cobre tudo. E agora há apenas tranquilidade, confiança e segurança. Deus está aqui. Nada pode perturbar o que Ele já santificou. O quarto é dele. A mente é dele. O corpo é dele. E por isso, nada de mal pode permanecer. Palavra de paz. O coração que descansa em Deus. Há um momento em que a alma precisa ouvir o que o coração não consegue dizer. Depois da luta, do medo e da inquietação, existe um silêncio diferente. Não é o silêncio do vazio, é o silêncio da presença. É quando Deus chega, sem barulho, sem pressa, sem explicações, apenas chega e tudo se transforma. Agora,
O ambiente está calmo, a mente desacelera, o corpo encontra o ritmo certo da respiração e o coração, que antes batia acelerado, começa a encontrar o compasso da paz. Essa paz não é feita de ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle de tudo. Você não está só nesta noite. A presença de Deus está aqui e Ele está sussurrando ao seu espírito: eu estou contigo. Mesmo quando não entendes, mesmo quando parece escuro, eu continuo sendo a tua luz. O Senhor te lembra agora que Ele nunca dorme. Enquanto você se deita, Ele vela. Enquanto você descansa, Ele trabalha. E enquanto o mundo se cala, Ele continua sustentando tudo com o poder da sua palavra. É por isso que você pode descansar sem medo, porque há um Deus que não te abandona, mesmo nas horas em que você se sente invisível. A paz de Deus não chega como uma emoção passageira. Ela desce como um manto suave, cobrindo a alma ferida, tocando o que estava agitado, alinhando o que estava confuso. Deus está realinhando o seu interior neste exato momento. O coração que antes tremia está sendo estabilizado pela confiança. Os pensamentos que rodavam sem direção estão sendo pacificados pela fé. Deus te convida agora a entregar o controle. Você não precisa mais tentar entender tudo. Não precisa mais carregar o peso de resolver o que pertence a Ele. O descanso verdadeiro vem quando você solta as rédeas e diz: Senhor, eu confio em Ti. E o céu responde: então repousa, porque eu estou cuidando. Neste instante, imagine o Senhor colocando as suas mãos sobre o seu peito. O toque dele é leve, mas tem poder. O calor da presença divina invade o corpo e chega até a alma. Tudo o que era tensão começa a se desfazer. O medo se dissolve. A preocupação se torna pequena diante da grandeza do amor de Deus. Enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está fazendo algo invisível, mas real. Ele está ajustando o que estava desalinhado dentro de você. Está restaurando a harmonia entre mente e espírito. Está limpando as memórias que causavam angústia. Está dissipando os pensamentos que geravam ansiedade. Agora, o que fica é a certeza: nada pode me separar do amor de Deus. A noite deixa de ser um inimigo e se torna um presente. O sono deixa de ser uma luta e se torna uma oração silenciosa. E o descanso deixa de ser um desejo distante para se tornar uma promessa cumprida. Você não precisa mais temer o amanhã. Ele já está nas mãos de Deus. E o que Ele segura, ninguém pode tocar. Enquanto você dorme, o Senhor está escrevendo novos capítulos para a sua história. A tristeza está sendo substituída por esperança. O medo está sendo transformado em confiança. E o vazio está sendo preenchido pela presença daquele que nunca falha. Deus está ao seu lado agora. Você pode descansar no amor que não se apaga, na fidelidade que não muda, na graça que não depende do seu merecimento. Você pode dormir tranquilo, porque está envolvido pela promessa do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esta é a paz que o mundo não pode dar. É a paz que não precisa de explicação. É a paz que nasce da fé e floresce no silêncio. Sinta o ambiente mudando mais uma vez. O ar está leve, o coração tranquilo, a mente serena, a presença de Deus palpável. O medo foi embora. A noite que antes parecia longa, agora se tornou santa. Você está guardado, protegido e amado. O coração que confia em Deus nunca dorme em desespero. Dorme em paz. E nesta noite, essa paz é sua. A promessa está cumprida. Você descansará sob a sombra do Altíssimo, e o medo não terá mais voz sobre o seu sono. Momento de silêncio
e presença divina. Agora, tudo o que resta é o silêncio. Mas este não é o silêncio da ausência, é o silêncio da presença. O tipo de silêncio que fala, que envolve, que cura. Aquele que só o Espírito Santo pode trazer. Feche os olhos por um momento. Respire devagar. Sinta o ar entrando pelos pulmões e saindo com suavidade. Cada respiração é um lembrete. Você está vivo, sustentado pela graça de Deus. Nada precisa ser dito agora. Apenas permaneça aqui, presente neste instante, sabendo que o céu está perto. O ambiente ao seu redor começa a mudar. É como se o ar ficasse mais leve, como se uma brisa suave passasse por dentro da alma. O som ao fundo te conduz a um espaço de descanso sagrado. Não há pressa, não há luta, há entrega. O corpo se solta, os ombros relaxam, a mente desacelera e, aos poucos, o coração encontra o ritmo certo da paz. Deus está aqui. A presença dele não é apenas sentida, é percebida em cada detalhe. No silêncio, ele sussurra coisas que palavras humanas não alcançam. Ele fala diretamente ao espírito, em um idioma que só o amor entende. Neste instante, imagine a presença de Deus preenchendo o ambiente onde você está. Não apenas ao redor, mas dentro de você. A luz divina começa a se espalhar, dissipando toda a sombra, todo resquício de medo, toda a energia pesada. O quarto onde você está se torna um altar invisível. O chão onde pisa é santo, porque o Senhor está aqui. A cada respiração, o Espírito Santo se move. Ele toca as partes cansadas do seu corpo, acalma os pensamentos que insistiam em girar sem direção e apaga as lembranças que roubavam o seu sono. O que antes era ruído, agora se torna quietude. O que antes era peso, agora se torna leveza. Neste silêncio, o coração começa a compreender o que a mente nunca conseguiu explicar. Que o amor de Deus não é apenas uma promessa distante, mas uma presença constante. Ele nunca foi embora. Mesmo nas noites em que você chorou sozinho, ele estava lá. Mesmo quando parecia que ninguém te ouvia, ele permanecia ao seu lado, aguardando o momento certo para falar novamente ao seu coração. E agora ele fala, não com barulho, mas com presença. Não com explicações, mas com paz. Uma paz que desce como um rio calmo, lavando as preocupações e preenchendo os espaços vazios. Você sente o corpo mais leve, a mente mais tranquila, o coração mais firme. O medo perdeu o lugar. A presença de Deus ocupou tudo. Permaneça neste momento. Nada precisa ser feito. Não há orações longas a repetir. Apenas ouça o silêncio e permita que o Espírito Santo trabalhe. Ele está reescrevendo as emoções dentro de você, transformando inquietação em serenidade, cansaço em descanso, ansiedade em confiança. Talvez você sinta um calor suave no peito, talvez uma vontade de respirar mais fundo, ou talvez apenas um alívio silencioso, a sensação de que algo pesado saiu. Tudo isso é real. É o toque de Deus, restaurando o que o medo tentou apagar. O Espírito Santo está purificando o ar ao seu redor. Cada canto do ambiente agora está tomado pela presença do Altíssimo. Nada escuro pode permanecer onde há luz. Nada opressor pode resistir ao poder do amor de Deus. O seu lar está sendo envolvido por essa presença e você está seguro. Permaneça em silêncio mais uma vez. Apenas respire. O silêncio é o idioma do céu quando a alma está pronta para ouvir. E agora, Deus fala dentro de você. Filho, descansa. O que te perturbava já foi calado. O que te assustava perdeu a força. Eu estou aqui, e onde eu estou há paz.
A presença divina se torna tão real que parece tocar a pele. O ambiente todo vibra em harmonia. Você sente uma suavidade diferente no ar, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para que Deus pudesse te abraçar. Neste instante, não há mais noite, apenas descanso. Não há mais medo, apenas amor. Agora, respire uma última vez, profundamente. Ao inspirar, receba a presença do Espírito. Ao expirar, solte o que ainda resta de preocupação. Tudo está entregue, tudo está nas mãos de Deus. Você está seguro, você está protegido, você está em paz. E enquanto o silêncio continua, o Espírito Santo permanece, velando sobre o seu sono, sobre o seu lar, sobre o seu coração. Deus te guarda agora, e o que Ele guarda, o mal não toca. Palavra profética de confirmação. O Senhor está aqui, e neste exato momento, Ele fala contigo. Não é uma voz audível, mas é clara. Ela ressoa dentro da alma, trazendo uma certeza que o medo não pode apagar. Deus te diz: eu te guardo, eu te protejo, eu te envolvo com a minha presença e nada poderá te atingir enquanto eu estiver contigo. Esta noite não será como as outras. O que antes era cenário de tormenta, agora se torna território sagrado. Aonde antes havia inquietação, agora há descanso. O ambiente que te cercava foi purificado. As forças que te perturbavam foram silenciadas. E o próprio Deus colocou um muro invisível de luz ao seu redor. O Senhor está dizendo: nenhum mal te tocará. Nenhum espírito de medo encontrará abrigo no teu lar. Eu ordenei aos meus anjos que acampem ao redor da tua casa. Eles guardam cada porta, cada janela, cada canto, e nada que venha das trevas poderá atravessar. Deus te protege enquanto você dorme. O mesmo Deus que sustenta o universo vigia o teu sono. O mesmo que ordena o nascer do sol vela sobre ti quando a escuridão cai. A presença dele cobre o teu corpo, repousa sobre a tua mente e envolve o teu coração com paz. O Espírito Santo caminha pela tua casa neste instante. Onde havia perturbação, ele traz calmaria. Onde havia opressão, ele libera consolo. Onde havia medo, ele acende a luz da confiança. Você não precisa mais temer o que acontece à noite, os ruídos, as sombras, os sonhos ruins. Tudo isso perde o poder diante da autoridade de Cristo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sombra do Onipotente. E agora é exatamente onde você está, sob a sombra da presença de Deus. O Senhor está dizendo: eu te envolvo como um escudo, nenhum pesadelo te dominará, nenhum ataque espiritual prosperará, nenhum pensamento de angústia permanecerá. A tua mente está sendo lavada, o teu corpo está sendo restaurado, e o teu espírito está sendo renovado. Você sentirá a diferença. O sono virá com suavidade. A mente se renderá à paz. O coração, antes inquieto, agora batendo devagar em ritmo de descanso. Deus está estabelecendo uma nova rotina espiritual para as tuas noites. Noites de descanso, sonhos de luz, manhãs de renovação. Talvez você tenha vivido noites de insônia, com o coração acelerado, os olhos abertos, tentando lutar contra pensamentos que não se calavam. Mas o Senhor te diz: a partir de hoje, eu mesmo serei o teu descanso. Eu entrarei onde os teus pensamentos não alcançam e trarei ordem ao que estava em caos. A tua mente será como um jardim ao amanhecer, tranquila, fresca, viva e cheia da presença de Deus. Sinta o que o Espírito Santo está fazendo agora. A paz está fluindo como um rio que nasce do trono. Ela te atravessa de dentro para fora, limpando o que estava tenso, apagando as imagens ruins,
desfazendo os ecos do medo. Essa paz não é momentânea, é uma promessa eterna. Jesus disse: "A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." É essa paz que agora entra na tua vida, na tua casa, no teu sono. Deus está dizendo: nada mais vai te perturbar à noite. O que antes te atormentava não te alcança mais. O meu nome é tua fortaleza, e o inimigo não pode entrar onde eu habito. Eu coloquei a minha presença sobre o teu travesseiro, sobre as tuas paredes, sobre o teu lar inteiro. Tudo ao teu redor está consagrado pela fé. Você está sendo guardado. Mesmo quando dormir profundamente, Deus continuará em vigília. Enquanto você descansa, o céu trabalha a teu favor. Enquanto você sonha, o Espírito Santo ministra cura e renovo ao teu coração. Os teus pensamentos serão limpos, os teus sonhos serão transformados em mensagens de consolo e promessa. E quando o dia nascer, você se levantará em paz, sabendo que o Senhor passou a noite ao teu lado. O Senhor te diz: a tua mente agora é um santuário de paz. O teu lar é um refúgio da minha presença. E o teu corpo, templo do meu espírito, repousará seguro, porque eu te sustento. Nada mais te sufoca, nada mais te perturba. O medo perdeu o poder, e o amor perfeito expulsou toda a escuridão. A luz de Deus cobre o teu sono. A graça te envolve como um cobertor celestial. E enquanto você fecha os olhos, o próprio Deus declara sobre ti: descansa, porque eu estou aqui. Dorme, porque eu te guardo. Acorda amanhã com a certeza de que o que antes te assombrava foi vencido pela minha presença. Agora respire fundo. A atmosfera ao seu redor está completamente tomada pela paz do Senhor. Você não precisa dizer mais nada, apenas aceite. Você está protegido, amado e guardado. A presença de Deus é o seu abrigo. A noite pertence a Ele, e você também. Convite à ação de fé. Agora que o seu coração está calmo, que o ambiente ao seu redor está envolvido pela presença de Deus e que o medo já se dissolveu no ar, há um passo espiritual que precisa ser dado. Esse passo é pequeno aos olhos humanos, mas poderoso diante do céu. É o ato de declarar a fé com palavras, porque toda palavra de fé, lançada com sinceridade, se torna um selo espiritual diante de Deus. Neste momento, você vai escrever nos comentários uma frase simples, mas cheia de poder. Eu durmo em paz sob a proteção de Deus. Talvez pareça apenas uma frase, mas ela é uma semente de fé plantada no invisível. Ela representa o que o Senhor está fazendo dentro de você agora: o fim do medo, o começo da confiança, a restauração do descanso. Cada palavra escrita com fé tem um peso eterno. Quando você escreve, você não apenas comenta, você declara ao mundo espiritual que pertence à luz e que o seu descanso está guardado nas mãos de Deus. Há algo espiritual que acontece quando você torna pública a sua fé. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. E é isso que você faz agora. Quando você declara que dorme em paz sob a proteção de Deus, é como se o céu assinasse o seu descanso com um selo de segurança divina. Os anjos se movem, o ambiente se estabiliza e o coração encontra repouso completo. Muitos chegam até este momento com a alma cansada, pedindo apenas uma noite tranquila. Mas Deus queria mais do que apenas aliviar o cansaço. Ele queria renovar a sua fé. E foi isso que aconteceu. O medo cedeu espaço à confiança. A ansiedade deu lugar à serenidade. E onde havia insegurança, agora há certeza. O Senhor está contigo. Enquanto você escreve essa declaração de fé, imagine o ambiente se iluminando ainda mais.
Cada palavra que sai do seu coração se transforma em luz espiritual que preenche o seu lar. A atmosfera muda, a paz aumenta e o teu espírito se alinha com o Espírito Santo. A partir deste ato, as tuas noites terão outro significado. Você não dorme mais sozinho, você dorme sob os cuidados de Deus. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te conduziu. Não foi por acaso que você encontrou este vídeo. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi resposta de oração. Deus ouviu o que você não conseguia colocar em palavras e preparou este momento para te restaurar. Por isso declare com fé: eu durmo em paz, sob a proteção de Deus. Escreva, e ao escrever, sinta o peso sair. Sinta a respiração ficar mais leve, o coração desacelerar, a mente se acalmar. Você está entrando no repouso prometido àqueles que confiam no Altíssimo. A partir de hoje, toda vez que a noite chegar, você lembrará destas palavras. E quando o silêncio tentar te assustar, quando a escuridão parecer pesada, você vai respirar e dizer: Deus está comigo. E imediatamente a paz vai retornar. Porque essa declaração não é só uma lembrança, é uma aliança com o descanso de Deus. Se desejar, compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando noites difíceis. Alguém que também precisa sentir essa proteção, essa presença e essa paz. Quando você faz isso, você se torna parte do agir de Deus na vida de outra pessoa. Você se transforma em instrumento de consolo, canal de esperança, mensageiro de luz. O Espírito Santo te usará para levar descanso onde há tormenta e paz onde há medo. E essa é a verdadeira força da fé, quando ela não para em você, mas se espalha por meio de você. Agora feche os olhos, respire profundamente, sinta o ambiente envolvido pela calma divina. O Senhor te guarda, o céu te cobre, e os anjos permanecem ao teu redor. Você está seguro. Nada precisa mais ser dito, apenas crido. Esta noite, você dormirá em paz. E amanhã, ao acordar, perceberá que algo mudou. Porque a presença que te guardou durante o sono continuará contigo ao longo do dia. E cada amanhecer será um lembrete. Deus nunca dorme e nunca deixa de cuidar de você. Encerramento, profundo e inspirador. Agora, tudo está em silêncio. A mente desacelerou, o coração se acalmou e o ambiente ao seu redor foi completamente transformado. Você sente que algo mudou, e mudou de verdade. A presença de Deus preencheu cada espaço, e o medo que antes te acompanhava já não encontra lugar para ficar. Esta noite não será como as anteriores, porque a partir de agora, o teu sono será uma extensão da paz do céu. Deus está aqui. Ele entrou no teu lar, não com barulho ou agitação, mas com um toque suave e invisível, o tipo de presença que transforma o ar e renova a alma. Você não precisa mais lutar contra a escuridão, porque a luz do Altíssimo agora habita em você e ao seu redor. A tua cama se tornou um altar silencioso. O teu travesseiro é testemunha do cuidado divino, e o teu descanso é uma forma de adoração. Enquanto você fecha os olhos, imagine o próprio Deus cobrindo você com um manto de proteção. Um manto branco, luminoso e leve que envolve todo o teu corpo. A temperatura muda, o ambiente se aquece de uma paz inexplicável. É a presença do Espírito Santo. Ele está te embalando agora, como um pai que vela o sono do filho amado. E enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você descansa, ele cuida. Enquanto você silencia, o céu inteiro se move em teu favor. Os pensamentos que antes perturbavam, agora se dissipam como névoa diante do sol.
As preocupações perdem força. As lembranças dolorosas se dissolvem no tempo. Tudo o que tentava te prender à insônia, à ansiedade, ao medo, simplesmente se desfaz na presença daquele que tem todo o poder sobre o dia e a noite. Porque Deus é o Senhor do tempo, o Senhor do descanso, o Senhor da paz. Você pode sentir o peso do corpo sobre o colchão. O ar entra e sai suavemente. A cada respiração, o Espírito de Deus te renova. A cada batida do coração, Ele te lembra: eu estou aqui. Não há o que temer, não há o que controlar, não há o que justificar. Agora é tempo de descansar. O Senhor enviou os seus anjos para permanecerem de guarda ao redor da tua casa. Eles estão às portas, nas janelas, sobre o telhado. Há um escudo invisível cercando este lugar. Nenhum mal se aproximará, nenhuma sombra te tocará, porque o Altíssimo declarou sobre ti: tu estás guardado sob as minhas asas. Enquanto você dorme, o Espírito Santo fala suavemente com o seu coração. Ele te cura nas áreas que o cansaço emocional não alcançou. Ele restaura o que a ansiedade destruiu. Ele realinha os teus sonhos com os propósitos do céu. E o que antes era um sono inquieto, agora se torna uma noite de cura espiritual. Não há mais ruído, apenas a voz silenciosa da paz. Uma paz que o mundo não entende, mas que o coração reconhece. Essa é a paz de Deus, perfeita, estável, profunda. Ela te envolve, te cobre e permanece contigo até o amanhecer. E quando o sol nascer, você perceberá que algo em você despertou diferente. O peso se foi. O medo perdeu o poder. A tua mente está leve, o teu espírito fortalecido e o teu corpo renovado. O que antes era inquietação, agora é serenidade. Porque Deus não apenas te deu uma noite de sono, Ele te deu um novo começo. Esta oração não termina quando o vídeo acaba. Ela continua em cada respiração, em cada pensamento, em cada batida do teu coração. A paz que começou aqui vai acompanhar o teu dia, a tua rotina e as tuas decisões. E toda vez que a noite chegar, você vai lembrar: Deus está comigo. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu descanso. Agora, apenas permita-se adormecer. Sinta o corpo se entregar, o ar se tornar leve, o coração bater em ritmo de gratidão. Tudo o que havia de pesado ficou para trás. Você está protegido. Você está em paz. Você está guardado pelo próprio Deus. Durma bem, alma amada do Senhor. Durma em segurança, porque o Altíssimo te envolve com suas asas, e sob a sombra do Onipotente você descansará. A noite pertence a Deus, e o teu sono é o presente que Ele preparou para te renovar. Respire uma última vez profundamente e permita que o céu te cubra com a sua paz. Agora é só descansar, porque Deus está te guardando.